Hoje é nosso episódio número 6, podcast É Assim Que a Gente Fala. Um podcast formado por 4 amigos médicos, eu, Bruna Quaranta, hematologista, Lucas Beirauro, Jorge e Carol, que não estão aqui. Um podcast que tem a proposta de trazer com leveza, com humor, com simplicidade, todas as informações de saúde para quem está aí nos ouvindo poder tirar suas dúvidas de uma forma muito acessível. E hoje nós temos como tema do nosso 6º episódio, respire fundo e ouça muito bem, porque trazemos um pneumologista e um otorrinolaringologista, certo? Então, estamos com o Jorge Amado, é o pneumologista, e Daniel Dávila, o otorrino, e eles vão nos ajudar aí nessa conversa aí de desvendar os mistérios, né? Da boca até o pulmão. Vamos começar então já daquela parte. Põe a imagem, Ricardo, por favor. Começando daquela parte mais inicial e para quem está nos ouvindo entender o que é que faz um otorrino, o que é que faz um pneumo. Primeiro, assim, por que esse nome, né? Otorrinolaringologista, esse nome gigantesco aí. O que é que ele quer dizer? Que área aborda? O otorrino, ele é o profissional que cuida da via aérea superior. Então, nariz, ouvido e garganta. E junto a essas regiões, a gente começa a ter acesso a outras funções, como, por exemplo, a audição, está relacionado muito à questão do labirinto. Por exemplo, a garganta está muito relacionada a uma transição do aparelho gastroesofágico, né? A garganta está muito relacionada à produção da voz. Então, tudo isso está muito relacionado com a nossa especialidade. E, obviamente, nós temos a comunicação da via aérea inferior. E temos aqui um grande colega, Dr. Jorge Amado, que pode explicar a sua função em relação à função do pneumologista no cuidado da população em geral. Certo, pois é. Então, a pneumo é uma continuidade da otorrino, digamos assim, né? Descendo ali o aparelho respiratório, então é o especialista responsável para diagnosticar e tratar as doenças do aparelho respiratório inferior, das vias aéreas inferiores, né? Que vai ali da traqueia, aí pega a árvore brônquica e pulmão, pleura, e aí vai para a caixa torácica também. E é interessante, Daniel, né? Aquilo que a gente sempre comenta, a questão da via aérea única, né? Que são duas especialidades totalmente afins, né? É tanto que a gente tem vários pacientes em comuns, porque as patologias geralmente elas cruzam as áreas, né? Superior para inferior e vice-versa, né? Não tem um certeza. limite ali Isso. tão preciso. E essa parceria é fundamental, porque tem pacientes que pensam, por exemplo, vou operar adenoide. Quer operar adenoide, fica bom de tudo. Tipo, cirurgia de adenoide não trata rinite, não trata asma. Então, o fato de você tirar um fator de obstrução importante da via aérea superior não tira a necessidade de você cuidar muito bem da rinite e da asma. Então, tem alguns pacientes até que ficam assim, né? Não, você precisa voltar para o Dr. George, voltou a tossir, pode ser que a asma tenha descompensado, né? Então, essa parceria é muito importante para cuidar melhor dos pacientes. Muito bom. E quem estiver aí nos assistindo, né, vendo e ouvindo, pode até acompanhar o trabalho aí dos dois juntos, né? Eu vi que vocês fazem muitas lives juntos, Sim, né? sim. E lives riquíssimas, cheias de muita informação, desvendando muitos mitos, né? Só para pontuar, assim, algum mito que vocês mais veem com muita frequência, tanto na otorrino quanto na pneumo, que vocês veem muitas perguntas até, né, do Instagram. Por exemplo, assim, um grande mito. Olha, um mito, o pessoal, vou até falar algo que é bem popular, o pessoal confunde rinite com sinusite. Então, isso é algo que precisa desmistificar, né? Já Já ia chega ser uma dizendo, não, pergunta tô inicial. com crise de sinusite, Sinusite. né? E aí, tipo, mas me conta aí um pouco mais. Não, que eu tô com sinusite. Não, o que é que você tá sentindo, né? Não, tô com um nariz muito congestionado, uma coriza, um espirro, de vez em quando eu sinto uma dor na face, mas tem secreção? Não, secreção é uma coriza transparente. Mas o que mais? Aí quando você vai ver, na verdade, o que ela está dizendo que é crise de sinusite, na verdade é uma rinite. A rinite nada mais é do que uma inflamação da cavidade nasal, né? Então, da mucosa do nariz. E a sinusite nada mais é do que uma inflamação ou infecção das cavidades paranasais. Então, seio maxilar, o etmóide, o frontal, o esfenoide fica lá atrás
Essas do nariz. áreazinhas que tem nos Isso. ossos aqui da face. E todo esse processo tem várias origens. Pode ter, por exemplo, uma rinite viral, que é o mais comum nas resfriados e gripes em geral. É uma rinite, é um processo inflamatório local. Essa rinite infecciosa pode evoluir para uma sinusite viral infecciosa? Pode sim. Está tudo muito perto. Então, o paciente, quando gripa, né, o resfriado, que começa a ter muita congestão, secreção, ele pode ter um pouco de dor na face, ele pode ter uma secreção mais volumosa, mais espessa. Isso não necessariamente ser uma sinusite bacteriana. Ele pode ser com a evolução do período até que possa ter que ter um critério para isso. Mas inicialmente é um quadro de sinusite, de rinocinusite aguda, viral, por exemplo. Entendi. Certo? Então, desmistificar o que é rinite e sinusite, isso é importante para o paciente entender qual a origem do problema e poder direcionar melhor o tratamento. Mas isso é muito comum, isso é o dia a dia. Ah, doutor, eu estou com sinusite. Espera aí, o que é que você está sentindo? Quando você vai ver, examina, na grande maioria das vezes é um quadro de rinite. De rinite, não. Mais comum que a rinite alérgica. Entendi. E para você, na sua área, assim, Bom, o que é que você o costuma clássico ver de mito? O clássico da pneuma é tratar tosse recorrente ou tosse crônica com xarope, né? Ixi, Isso aí, todo dia eu seu vejo no campeão, consultório, todo dia, né? Eu vejo perguntas lá na rede social, no Instagram e tal, porque já criou-se, né, a cultura popular, né, do xarope para tratar a tosse. A tosse. A gente sabe que tosse, principalmente as tosses subagudas, as crônicas e as recorrentes, não se deve. Você tem que identificar a causa, né? A tosse não é uma doença, a tosse é um sinal, né, que está pedindo, por favor, me investigue, né? Porque aí pode ter inúmeras causas, né? Tanto de via aérea superior quanto da via aérea inferior. Então, o E mito... até gástricas também, Sim, né? sim, Refluxo, sim, então. com certeza. Então, assim, esse mito de tratar tosse com xarope, isso aí há 20 anos eu vejo isso no consultório, todo dia. Perfeito isso, né? Porque às vezes as pessoas também se passam no diagnóstico de asma, né? Sim, O broncoespasmo gera uma tosse sim, para tentar sim, dilatar o pulmão e ventilar um pouco mais, e essa tosse recorrente, né? sim, Acaba sendo tratada com xarope, às vezes sim, até com sim, antibiótico sim, sim. inadvertidamente, E, e e, deixa passar o e, e diagnóstico. eu Diga diria, isso à minha mãe, assim, bota pra ela ouvir isso, porque tudo pra ela é um um xaropinho e xaropinho, né, se tiver um pra... antibiótico, Aí, ó, aí melhor pronto, ainda. perfeito, né? Então, assim, até é um dos motivos para um subdiagnóstico de asma, é justamente isso, né? Principalmente na infância, a gente vê as crianças que tossem com frequência, tossem aos esforços, persiste com quadro duradouro de tosse após uma infecção viral tal. E, na verdade, são crianças asmáticas que não têm um diagnóstico. E aí vai tratando as crises ali, né? E não se chega. Não se procurou o especialista para dar o diagnóstico. Então, essa questão da tosse é um grande capítulo da pneumologia, tanto em termos de investigação diagnóstica, quanto de orientação do paciente, porque realmente há muita coisa errada se fazendo com relação à tosse, né? E Dan- aquela pergunta, né? Doutor, tá tossindo, você não vai passar nada, É, né? Mas você não vai passar nada. Eu disse, calma, a tosse é um reflexo de tosse. Então, a tosse é um reflexo de proteção, né? Então, se sim, você tem uma inflamação no nariz que está descompensada, esse muco vai descer na garganta e você vai ter o reflexo de tosse, né? Então, dá aqueles remédios antitussígenos no início do quadro viral ou até mesmo associado ao quadro de rinite, é errado, você pode impedir desse muco sair para fora e descer para a via sim, aérea inferior e piorar e causar uma pneumonia, né? Então, eles estão muito mal acostumados, né? Mal orientados de que para todo quadro resfriado tem que ter um xarope, todo quadro de tosse tem que ter um xarope, né? Ah, doutor, e o lambedor? o lambedo nosso. Eu disse, olha, a base de mel, limão, É, não vai fazer mal, pode usar, pode até acalmar. sim, Inclusive, tem evidência sim. nas tosses persistentes, uma colher de mel, isso tem até evidência, está nos guidelines de tosse, que você Uhum, pode até acalmar e uhum. amenizar. Por isso que muitas vezes você dá o lambedor Sim. e a coisa ameniza, pode melhorar, Sim. certo? Mas cuidado com esse xarope, pelo amor de Deus. Vó adora um lambedor e realmente tem seu lugar, né? De repente, Sim, sim. né? De ter esse afago também. Sim, sim. Mas tem que olhar com mais cuidado mesmo, né? Falando do nariz, Daniel, os meninos catarrentos, né? Quando se deve preocupar nessa secreção nasal que é muito comum, principalmente na idade escolar, né? É um tema bem interessante porque as mães sofrem muito, sofrem muito.
E é comum, é esperado. A criança que entra na idade escolar, né? Então, isso está sendo cada vez mais precoce. Então, crianças que entravam na escola com 3, 4, 5 anos de idade, hoje está precisando entrar em creche escolinha com 10 meses de idade, muitas vezes antes de um ano. Consequentemente, vai ter mais contato com outras crianças, os vírus vão circular mais para aquela criança e ele vai ficar mais doente. Então, toda criança que inicia o contato em creche e escolinha, nos primeiros 2 anos, é muito comum ele ter um episódio de infecção de via aérea superior, tipo gripe, resfriados comuns. É muito comum isso acontecer uma vez por mês. Então, se for fazer as contas, dá aproximadamente aí 12 episódios dessas viroses por ano. E isso está normal, isso está dentro do esperado, certo? Ai, não tinha noção desse número. É muito. Muito. E é muito mesmo. Quem está em casa agora vendo a gente, assistindo, vai ver. Não, doutor, eu passei por isso e tal, meu Imagina, filho. 12. Eu tenho 2 filhos. Um de 5 e outro de 3. O primeiro ano do meu filho, que foi aquele primeiro ano pós-pandemia, que todo mundo começou a ir para a escola normal e tal, ele teve 19 episódios. Eita. Então foi um Caramba. pouco acima da média. Mas de tudo, daquela que febre com diarreia, só febre sem ter motivo nenhum, sem apresentar nada. Então eu fui contando, deu 19. Então foi Os vírus acima da estavam média. represados e aí Mas se abriu a você porteira. começa a ter uma ideia do que a gente viu com outras crianças da mesma idade, eu tinha ideia disso, que a gente vê crianças todo dia no consultório. Então a gente via que aquela era a realidade da epidemiologia daquele momento. Não tinha nenhuma imunodeficiência, nada para investigar, certo? E a nossa função é identificar o que é que pode estar associado ali naquele quadro que eu consiga tirá-lo da crise mais rapidamente. Por exemplo, se tem uma rinite que não está sendo bem tratada, essa criança tem mais congestão, uma congestão mais prolongada, uma produção de muco mais prolongada. Se essa criança tem uma rinite e tem um quadro de hiperreatividade brônquia que não está sendo bem tratado e controlado, essa criança entra na virose e aquela tosse que já era para estar boa com até 2 semanas, ele já está na 3ª, 4ª, é o tempo de pegar a segunda virose. E aí chega lá no consultório de George, meu filho está tossindo há 3 meses. E fica bom poucos dias e nunca melhora. Tem que investigar a via aérea superior, a inferior também. Tem que ajustar, por isso a importância dessa parceria, porque a gente avalia a via aérea superior. O George avalia a via aérea inferior. E se nesse processo a criança tem um padrão inflamatório a mais, que não está bem compensado, ele demora para sair dos quadros virais. E na maioria das vezes, infelizmente, né, são poucos casos que evoluem com infecção bacteriana. E aí está o problema. Chega com secreção, com febre, passa na urgência, o pediatra vê milhões de casos, né, ao longo do dia, já cansado, não consegue raciocinar muito bem, a mãe desesperada sai com a receita de antibiótico. Então, a importância de você ter um bom segmento ambulatorial vai evitar o uso desnecessário de antibiótico, por exemplo. E essa criança que tem uma rinite que não está bem compensada, há uma maior chance de ela evoluir com a rinocinusite aguda bacteriana, por exemplo. E aí entra uma série de outros assuntos interessantes. Por exemplo, essa criança, ela, por conta dos estímulos virais, do mesmo jeito que aumenta o número de gânglios cervicais, são os linfonodos, o pessoal chama popularmente de íngua, é esperado. Você está na vigência do processo inflamatório infeccioso. Seu organismo precisa combater. Ele precisa aumentar a produção de células inflamatórias para combater, células de defesa. Consequentemente, os gânglios ficam mais inchados. Isso acontece muito bem na adenóide, naquela estrutura que a gente vê ali no fundo do nariz. E é comum, criança entrou na idade escolar. Aqui mais ou e aí menos. atrás, exatamente aí. Exatamente aí. E esse é um tecido linfático que produz células de defesa. Está na vigência de uma fase aguda, ele vai aumentar de tamanho. E do mesmo jeito, de uma forma muito parecida, que essas ínguas no pescoço tendem a evoluir com o passar do tempo, ela também tende a evoluir com o passar do tempo. O problema é que tem crianças que aumentam de tamanho e a sequência de infecções é tão grande que não dá tempo de reduzir e ela fica muito sintomática. Dorme de boca aberta, ronca de noite, não consegue sair de uma crise viral, de um resfriado, sem precisar usar antibiótico, aquele muco fica ali retido na parte de trás, é uma tosse que não melhora nunca. Isso tudo tem muito a ver com o quadro dessa hipertrofia da adenoide. Então, você vê que uma coisa termina levando a outra. Sim. E você ter um acompanhamento adequado,
você pode ajustar, muitas vezes, a prevenir o uso de medicações, principalmente antibióticos, de uma forma inadequada. Perfeito. Muitas vezes, né, Jorge, o quadro inicial é uma virose. Só que a virose deprime o sistema imune e pode evoluir com uma infecção bacteriana, né? No quadro do pulmão aí, como que seria esse ciclo aí normalmente? É esse mesmo raciocínio. A virose, a infecção, qualquer infecção, na verdade, bacteriana ou viral, para o aparelho respiratório inferior e superior também, representa um estímulo inflamatório, né? E se o paciente ali, ele tem até sem diagnóstico, por exemplo, uma asma, ou não asma, mas uma hiperreatividade brônquica, né? Esse quadro viral aí, esse estímulo inflamatório, ele vai repercutir em sintomas mais persistentes, uma tosse que dura mais tempo, né? Com mais recorrência. Então, da mesma forma que para o aparelho respiratório, para as vias aéreas superiores, para vias aéreas inferiores, realmente é um estímulo muito grande, em termos de inflamação de mucosa e broncoespasmo, né? Inclusive, pacientes que não têm histórico nenhum de asma, de broncopatia, eles podem também fazer um episódio de broncoespasmo do nada, a depender do estímulo. Então, é possível acontecer isso e vira e mexe. E não necessariamente quer dizer que ele virou asmático dali, entendeu? Ou vai adquirir uma doença, uma broncopatia crônica. Pode ser uma reação aguda, né? Mas tem que ser abordada como uma crise de asma, né? Porque ele fechou o bronco. Tá com desconforto, tá tossindo demais, aquela tosse persistente, chega até a estimular o vômito, principalmente nas crianças, né? Aproveitando que você falou isso, uma dúvida aqui que eu acho que eu tive quando as minhas filhas estavam bebezinhas. Nebulizar só com sorinho fisiológico pode dar broncoespasmo? Olha, Ele o puro? soro a 0,9% não é comum. Não é comum. Quando a gente, por exemplo, na pneumologia, eu me lembro muito da minha época de residência, que a gente queria induzir a tosse, né, para coleta de material nos pacientes com suspeita de tuberculose, infecção fúngica pulmonar e que estava com dificuldade em coletar, a gente fazia nebulização hipertônica, né? Só que assim, Verdade. é muito agressivo, porque induz mesmo, assim, pode induzir um broncoespasmo. Então, não é aconselhável se fazer em casa, isso aí em ambiente hospitalar e monitorizado, com todo a aparelhagem ali até para uma intubação, né? Nunca aconteceu isso. Mas o soro fisiológico que a gente utiliza em casa, não é comum. Agora, o pessoal utiliza muito, mas não tem, é um efeito placebo, na verdade, né? O que pode acontecer, e aí, para vias aéreas superiores, ele pode fluidificar mais secreção. Eu acho até que, eu vejo na prática, que se o paciente estiver com muita secreção em via aérea superior, a nebulização com soro pode fluidificar mais secreção, aumentar o gotejamento posterior, pós-nasal e tossir. Aí, doutor, toda vez que eu faço nebulização com soro, aumenta a Pior. tosse, né? Isso é verdade. Por quê? Porque soltou secreção lá, fluidificou e drenou Entendi. para a região inferior aqui, da laringe, hipofaringe e estimula a tosse. Então, é comum isso, né? É tanto que eu falo, ó, quer nebulizar, não tem problema, agora lave o nariz depois. Exatamente. Nebuliza e lava o nariz, porque se tiver lá em cima com secreção, ela Vai descer. vai descer e vai tossir. E nessa pegada aí da fluidificação, de tirar a secreção, tem a lavagem nasal, né? Quando você tem essa secreção. Explica pra gente aí, o Daniel, como que deve ser feita essa lavagem para evitar. E uma outra pergunta que você pode aproveitar o gancho aí a lavagem pode induzir uma sinusite se você jogar a sua pressão e mandar a secreção de repente para um seio da Ou face? até otite, né? Que muitas Otite mães é ficam mais com comum. medo de porque dá uma dorzinha no Porque ouvido. teve um boom, né? Um modismo aí nesses últimos anos, Isso. tá nas redes sociais, inclusive. Sim. Aí, E é algo até que a mãe já vem com a receita do grupo do WhatsApp da mãe do colégio, né? Do grupo de mães do colégio. Já não faça isso, compre aquilo outro. E muitas vezes sem a orientação adequada. Primeiro ponto, a lavagem nasal não está indicada indiscriminadamente para qualquer pessoa. Tem a indicação correta. Se o paciente não tem nenhum sinal nem sintoma de rinite, você vai indicar aquela lavagem de rotina? Não tem fundamento científico para isso. Se o paciente tem uma rinite crônica, provável etiologia alérgica, faz sentido você tirar, né, aquele contato da mucosa nasal
com os agentes alérgenos, poeira, ácaros e fungos que vai se acumulando, inclusive os próprios micro-organismos que têm contágio aí no colégio, certo? Isso assim faz sentido. A forma de lavagem nasal, isso é uma pergunta muito comum no consultório. Mas, doutor, qual é a melhor forma de lavar o nariz? A melhor forma de lavar o nariz para o paciente que tem rinite é aquela que ele vai conseguir fazer todo dia. Não adianta eu dizer para ele, você precisa fazer a lavagem com a seringa no soro e aquilo ser um transtorno, não ser prático, ele vai terminar deixando de fazer, certo? Em geral, o paciente meu que tem rinite, eu oriento. Você precisa ter todas as formas à sua disposição. Se está naquele dia mais corrido, você vai usar o jato contínuo, aqueles sprays, vai psh, você aperta, levanta a cabeça, segura lá 3 a 5 segundos de cada lado, sentiu que tem mais, repete, vai descer na garganta, cospe e assou o nariz devagar. Doutor, eu gosto de fazer a lavagem com a seringa no soro. Vai puxar ali os 20 a 10 a 20 ml. Se for criancinha menor, tem que ser uma quantidade menor. Por isso a importância dessa orientação com o pediatra, do acompanhamento, para evoluindo a lavagem de acordo com o crescimento da criança, certo? E a partir daí você vai orientando. Doutor, mas eu gostei de usar a garrafinha. Usar aquela garrafinha de alto volume tem que ter muito cuidado. Primeiro ponto, se você for ser bem criterioso, a recomendação em bula é a partir dos 4 anos, mesmo aquela menorzinha. Doutor, mas eu usei ele menorzinho. Você está usando por conta de risco, certo? Então tem que ter muito cuidado. Mesmo você usando a garrafinha menor, não sei se vocês já viram, tem a de criança, infantil, 120 ml. de 120 ml, ela tem um plástico um pouco mais duro. Então, ela termina controlando melhor o fluxo. Sim. Aquela garrafa grandona, se você aperta, né? Às vezes, sem querer, ela é capaz de bater no teto. Porque, às vezes, uma vez eu fui pegar ela quase caindo, eu fiz assim, imagine isso, né? Esse fluxo mais forte apertando dentro do nariz, isso pode, sim, ocasionar a questão das otites, né? Então, o líquido, ele passa lá por trás do nariz, passa na rinofaringe e vai para o outro lado. Sim. Se você joga numa intensidade, num fluxo mais forte, ele pode ir para o buraco errado. Ele vai entrar no canal da tuba auditiva e ocasionar uma otite média aguda, por exemplo, né? E, inclusive, você pode até transitoriamente jogar soro para dentro da orelha média e, consequentemente, vai gerar um processo inflamatório e infeccioso naquele local. Explica aí o que é a tuba auditiva aí, para quem não sabe. A tuba auditiva tem na imagem lá, é aquele pontinho que você está vendo lá, aqui, né? bem próximo da região da adenoide, tá? Então, essa é a região da tuba auditiva, fica no fundo do nariz. Tanto é que todo o processo inflamatório agudo no nariz pode influenciar o seu funcionamento. Rinite, resfriado comum, sinusites. Tanto é que não é raro você encontrar um paciente com a sinusite aguda e otite média aguda. Aquela secreção que estava drenando para trás do nariz terminou indo através da tuba auditiva para dentro da orelha média. Que ali comunica, né? Isso. Então, você vê esse tracinho, né? Ali é uma criança, ó. Ela está comunicando com a caixa, com a orelha média, que é aquela região onde ficam os ossículos, que a gente consegue ver ao examinar o ouvido da criança ou do adulto, olhar lá a membrana timpânica, o tímpano. E a partir daí você consegue ver se está transparente, se tem resto de líquido, se está vermelho, se está abaulado. E aí você consegue ter o diagnóstico. Mas, voltando para a pergunta inicial, muito cuidado com a lavagem nasal. Não utilize de forma indiscriminada, principalmente as crianças pequenas. Muito cuidado com essa lavagem nasal. Procure um profissional. Criança, geralmente, o maior acesso é com o pediatra. Pergunte inicialmente se aquela lavagem está indicada para o seu filho ou não, para evitar até complicações. Saiu até uma matéria outro dia de uma criança que foi fazer a lavagem, a mãe não sabia, botou um volume, fez a criança deitada, o broncoaspirou, teve uma complicação gravíssima, ficou bem famoso aí essa notícia. Então, serve de alerta. Não faça sem a recomendação adequada do seu pediatra. O pediatra ficou em dúvida, eu tenho um caso mais complicado, muitas vezes a gente recebe no nosso consultório. E aí, o que é que eu posso fazer? Teve caso de otite. Deve manter essa lavagem de alto volume? Suspende? O que é que pode ser feito para melhorar? E tem alguns pacientes que, infelizmente, não conseguem tolerar. Ninguém entende exatamente o porquê, faz da forma correta, faz no volume correto e toda vez que lava sente desconforto no ouvido. Então, esse paciente, que é a exceção, a gente precisa ver outras formas de lavagem que não seja de alto volume. Interessante você falar isso, porque eu tenho um sobrinho mesmo que ele sente dor e acredito que
não, acho assim, minha irmã não tem esse conhecimento, né, de entender que de repente, calma, leva ali Não é no, para no forçar. médico e vamos avaliar. Isso. E aí volta para a questão que você falou, né, que é importante para quem está nos ouvindo de individualizar. Então, Exatamente. não pegar a receita ali do Então, Zap, né, já dos aproveitar esse seu colegas. sobrinho que está aí, se está tendo com frequência esse desconforto no ouvido, será que ele não está com adenoide grande Sim, e está atrapalhando o fluxo de limpeza e sim, jogando o fluxo para sim, dentro da tuba auditiva? Então, é sim. uma das possibilidades. Só para você ver como pode, né? E às vezes tem um desvio séptico que não passa direito quando você faz, que é uma estrutura do meio do nariz que pode tampar, e você joga, precisa jogar uma pressão um pouco maior, quando passa incomoda o ouvido. Isso pode acontecer. Inclusive, tem pacientes que nunca fizeram lavagem na vida. Chega no balcão de farmácia, estou congestionado com muito catarro. O balcão diz, não, toma isso aqui, faça o farmacêutico. Usa essa lavagem de alto volume. Nunca fez na vida. Nossa, Em plena fase aguda, vai começar a fazer a lavagem, a chance de ter desconforto no ouvido é muito grande. Ele nunca fez, não está acostumado. E aí a chance de ter e tudo intercorrência é maior. inflamado, então realmente é. É, Então, individualizar, eu né? Assim, lembrei até tá do na meu dúvida, cunhado. Outro busca dia ele ajuda. estava viajando, ele me ligou, rapaz, estou com o ouvido tampado. Eu disse, o que foi que você fez? Eu disse, exatamente essa história. Passei na farmácia, o farmacêutico me indicou essa lavagem da garrafinha. Eu comprei, tô aqui que não tô ouvindo nada. O que é que eu faço, né? Eu disse, quem mandou você fazer isso, rapaz? Você tem um cunhado otorrino, em vez de ligar para saber o que faz, sair lavando o nariz desse jeito, né? Então, ele nunca tinha feito. Então, paciente que nunca fez lavagem de alto volume na fase aguda, eu não costumo indicar. A não ser que Entendi, ele já tenha um costume, já tenha um treinamento ali prévio. Não é tão simples, não. Você entendi. tem que abrir a boca, botar a cabeça bem para frente, não pode inclinar muito Inclinar para o muito. lado. Se inclinar muito, a tendência de ir para o ouvido é grande. Tem que começar bem devagarzinho e sentindo, mesmo fazendo a posição correta. Tem pacientes que não toleram por conta da congestão que fica muito grande em alguns casos. E aí você tem que suspender e partir para outras modalidades. Nossa, uma ciência, né, para lavar É, pois nariz. é. E todo mundo põe o soro ali e faz, né? É, Então, realmente, fica o alerta de tomar cuidado, porque de repente você pode levar até uma outra complicação para seu filho, uhum. né? Uma complicação no ouvido, enfim. Partindo agora para a gente entender um pouquinho, quando os pacientes chegam para você e dizem, Tô, George, estou com falta de ar. Como é que começa a processar aí na sua cabeça a investigação? Né? Que tem muita gente que tá aí nos ouvindo e se queixa, a gente, né? Eu sou Imato, ele é, mas recebo muita gente que fala, olha, vou fazer um esforço, mesmo que pequeno, sinto uma falta de ar. Então, como é que você começa a investigação de queixa de falta de ar? Pois é, é uma queixa super comum, né, no consultório da pneumo. O paciente procura ou espontaneamente ou encaminhado por outros colegas de outras especialidades. E é um capítulo grande, assim como a tosse, porque a dispneia, que é o termo técnico, né, para a falta de ar, ela engloba uma investigação de também outros aparelhos, né? Por exemplo, tem falta de ar pode ser de origem cardiogênica, né, no paciente idoso principalmente. Então, na verdade, quando ele chega com essa queixa, primeira coisa é a gente tentar caracterizar melhor essa falta de ar, né? Aos esforços. Tem falta de ar em repouso, a falta de ar piora quando deita ou não. Se tem tosse associada, se tem chiado no peito. Então, primeira coisa é você caracterizar, definir melhor o tipo de dispneia de falta de ar que ele vem apresentando. E partir para os exames, né? Porque aí, como eu falei, a causa maior na pneumo são as doenças brônquicas, né? Que levam a estreitamento do calibre do brônquio e dificulta a passagem do ar. E aí o paciente sente essa dificuldade que pode se manifestar de diversas formas de sensação. Aperto no peito, às vezes até uma sensação de dor, só os esforços. Tem pacientes que a ansiedade piora, né? E aí fica um pouquinho mais complexo aí essa definição. Ricardo, Então, você põe a imagem do pulmão, por favor, para a gente ver aqui. a gente inicia a investigação pelo pulmão, né? Porque aí a gente vai depois de caracterizar melhor o tempo de dispneia, a forma que essa falta de ar vem se apresentando, a gente começa a investigar por imagem, né? É fundamental ver uma imagem, ou radiografia ou tomografia, a depender da situação. Solicitar também uma prova de função pulmonar, né? Uma espirometria que é extremamente importante, que é um exame simples, e que
nos traz muita informação, né? Porque esse exame vai mostrar a capacidade respiratória do paciente, né? O quanto de ar está entrando e saindo da via aérea inferior dele e se está havendo alguma obstrução ou restrição, né, nesse movimento aéreo. Nesse exame, o paciente ele sopra. Ele tem dois tipos de espirometria. Tem a espirometria a mais comum, que é com a manobra forçada, e depois faz a espirometria com a manobra mais lenta. Mas vou falar que é feita em 95% dos casos, que a espirometria é forçada. Então, como é? Ele vai ficar em frente ao computador, que tem todo o programa, né, conectado ao tubo com um sensorzinho. Então ele faz 3 ciclozinhos respiratórios, enche, solta, enche, solta. E no 4º ciclo, o técnico pede, enche, fundo. Aí ele enche, faz toda a inspiração profunda e solta de vez. Justamente para a gente ver naquele primeiro segundo de saída do ar, o quanto de fração que sai no primeiro segundo, né? E ver também depois por quanto tempo ele vai conseguir expirar. Então é um exame assim, super simples, chatinho de ser feito inicialmente, né? Porque existe toda essa técnica, mas colaborar ali, né? O paciente isso colaborar. depende muito do técnico, né? Da explicação, da paciência do técnico. Então é um exame assim que eu pego muito no consultório às vezes que a qualidade técnica está muito ruim, né? E aí vem com o diagnóstico que não condiz com a realidade. Aí eu peço para repetir em outro local, enfim. Mas então, se bem feito, vai lhe trazer muita informação. vai trazer muita informação, muita informação. Se é restritivo, se é mais Se é obstrutivo ou se está normal, lembrando que a normalidade também não exclui as patologias, isso aí é outro. Doutor, eu estou tendo falta de ar, minha espirometria deu normal, então do pulmão não é por aí também, né? Entendi. Não é bem por aí. Então, espirometria, exame de imagem, aí a gente vai investigar as doenças alérgicas, né? Se tem histórica, a gente faz os testes alérgicos, apenas para ter uma ideia da possibilidade de atopia, da parte respiratória. Nos idosos, principalmente, aí a gente vai para cardio também, né? Encaminha para o cardio, e aí vai, mas assim, pulmonar, respiratório, principalmente exame de imagem e espirometria, para a gente começar a decifrar a causa dessa dificuldade respiratória. As características principais, quando a origem pode ser de asma, por exemplo, né? Que mães que estejam ouvindo, né? A criança que corre, que pode piorar um pouco a falta de ar. Criança, na infância, além da falta de ar, é muito comum a tosse, né? Então, às vezes até mais tosse do que falta de ar, né? É muito comum a criança asmática que não sabe que tem um diagnóstico, os pais não sabem, ele começa a ter uma tosse recorrente, tosse quando faz esforço, né? Doutor, toda vez que ele vai para a festinha do amigo, vai no pula-pula, não consegue ficar brincando, porque ele começa a tossir, chega até a vomitar, né? Ou, doutor, foi à tarde na festinha, à noite e foi inferno, de tanta tosse, né? Porque ele induz o broncoespasmo ali na hora do esforço. E isso de forma recorrente, né? A criança por acontecer isso, a tosse ou até a dificuldade respiratória, ela deixa de participar das atividades da escolinha e tal, né? Porque ela não se sente bem, ela não exterioriza, né? Então, assim, mudança de comportamento. A pergunta foi... De asma, assim, né? Para quem estiver ouvindo e puder reconhecer sim, então. se o filho se queixa de falta de ar ou tosse, como tosse, falta de ar, né? Também você vê que a criança ela não participa das atividades, dor torácica é uma outra queixa, né? A criança vai jogar bola e dói o tórax, dói o peito. É claro que tem situações menos comuns das cardiopatias, sim, né? Mas, assim, a primeira coisa a se pensar é broncoespasmo bem induzido, que não ocasiona tosse, não ocasiona falta de ar, mas dá uma sensação de desconforto respiratório que a criança não sabe exteriorizar, sim, entendeu? Então, assim, criança está mais limitada, reclama de dor, né? Ou até mesmo da própria falta de ar aos esforços, ou tosse recorrente, né, aos esforços, ou tosse com facilidade quando muda de ambiente, né? A criança mudou entrou no ambiente com mais pó, poeira, água, ele começa a tossir. Então, são situações de tosse e falta de ar que chamam a atenção para ser investigado. Entendi. Com pneumo. Perfeito, perfeito.
A gente quis trazer, né, e está trazendo aqui muitas dúvidas corriqueiras Sim, mesmo, né? sim, Assim, sim, do dia a sim. dia que as pessoas têm. Uhum. Uma que muita gente usa é o famoso sorinho ali nasal para desobstruir. Eles viciam mesmo. Cuidado que tem um soro, né? Eu Inclusive, acho que todo mundo, desculpa ali, Thelma, mas acho que é, todo mundo conhece alguém que usa há anos, tem, né? e esse é um grande problema. Tem inclusive até um projeto de lei para fazer a venda dessas medicações igual faz antibiótico. Ah, Mas não vai interessante, hein? conseguir passar porque o lobby da empresa, É da indústria grande. farmacêutica é grande, né? Mas é muito Sim, interessante. interessante, é. Porque se você está precisando usar essas medicações de forma muito recorrente, tem alguma alteração anatômica, inflamatória aí que não está bem compensada. O uso de descongestionante nasal tópico não é tratamento para rinite alérgica. E o pessoal encara isso como Boa. tratamento. Tem no bolso, dentro do carro, Isso. na cabeceira da cama, no box do banheiro, até no box do banheiro, assim, igual o shampoo, né? Todo lugar tem um, porque ele não consegue viver sem Viver e sem. tem até uma dependência psíquica, emocional aí, porque se Como sair sem o cigarro, né? remédio, tem gente que, É. que ele acha que o nariz vai tampar a qualquer momento, que sem ele não vai É sem respirar e respirar. tudo mais. Então, primeiro ponto, descongestionante tópico nasal não é tratamento da rinite. Se você está precisando usar muito descongestionante nasal, tem algum fator inflamatório ou até mesmo anatômico que não está sendo tratado da forma adequada. O mais comum qual é? Uma rinite que não está tratando de forma adequada, rinite alérgica. O tratamento é lavagem nasal, corticoide nasal tópico, é outro tipo de medicação que ajuda a desinflamar e reduzir o tamanho dos cornetos nasais inferiores, que o pessoal chama no popular de carne esponjosa. Reduz essa carnezinha e o paciente volta a respirar melhor, Boa. certo? Esse é o tratamento básico. Tem Para pacientes, começar, para quem é isso, viciado. Então, quem é viciado que está nos ouvindo, buscar a buscar orientação, orientação. obviamente, mas normalmente você vai sugerir ali algo com corticoide. Corticoide nasal tópico, que é outro tipo de Sim, medicação, e a dosagem, o período, que forma vai fazer, isso vai depender de cada caso. certo. Certo? E, felizmente, a maioria desses pacientes resolve. E é esse paciente que é o propagador. Ele vai dizer, olha, vai lá, doutor Daniel, porque eu me livrei do vício desse Eita, coisa negocinho lá. boa. Tem várias marcas, né? O Soro, a Frin, a Tugil, né? Inclusive, eles pegam essas marcas mais famosas e colocam o spray adequado de cloreto de sódio, que é um spray de solução fisiológica. Eles pegam essa marca e às vezes, por isso que eu digo, ah, Neossoro, que Neossoro é esse? Tem um Neossoro, que é o mesmo nome, Ah, sendo que tem só de sorinho? Não tem, conheço. sendo que é só solução de cloreto de sódio, Entendi. sem o vasoconstritor. E na maioria das vezes é uma mistura, né, da oximetazolina, que é o nome da substância que faz a vasoconstrição mais comum, junto com soro fisiológico. E é essa mistura que, quando aplicada, pode causar uma rinite medicamentosa, e por isso que vicia, que gera essa dependência, porque ele vai inflamando cronicamente ali e você vai precisando cada vez uma dose maior para poder melhorar. Isso Uhum. existe, isso é real. E quem usa sabe o que é, e quem conhece, quem sabe a confusão que é quando começa esse uso adequado, Então é real esse mesmo. uso dessa medicação, isso é real. Né? Mas Daniel, você estava dizendo que essa medicação é tão ruim, pode causar inclusive arritmia, tem pacientes com Sim. picos hipertensivos por conta do uso dessa medicação, certo? Então, isso tudo é um efeito colateral indesejado e potencialmente grave dessa medicação. Mas, Daniel, por que vende esse remédio na farmácia? Você está falando É, tanta coisa ruim assim. Você precisa entender qual é o melhor momento de usar. Você está gripado, tem o nariz mais entupido, todo mundo que passa por uma gripe ou resfriado vai ficar com muita congestão. É aí que está indicada essa medicação. Você pode usar, tem a quantidade correta e não deve passar de 5 dias consecutivos. Se você passa de 5 dias consecutivos, você tem o risco de gerar esse processo de dependência, essa rinite medicamentosa, né, que se junta muitas vezes com a rinite alérgica, né, e tem paciente que é gestante, se junta com a rinite gestacional. Então, tem outros processos inflamatórios envolvidos na rinite, não só a rinite alérgica. E essa medicação, quando usada de forma adequada, não trata e piora a qualidade de vida do paciente e muito. Então, tem a maioria, o mais comum, essa rinite que não está bem compensada, o paciente que acha que é tratamento, que é barato, vende fácil na farmácia é. e ele vai usando, certo? Por outro lado, tem pacientes que faz o tratamento adequado da rinite e o nariz não desentope direito. E é esse paciente que precisa avaliar se não tem um desvio de septo, se esses cornetos realmente não foram
suficientemente tratados clinicamente, precisa fazer uma cirurgia para redução desses cornetos. Se tem um adenoide grande associadamente, para poder abrir e ele conseguir respirar melhor. Mais uma certo? vez, precisa de uma boa Mas avaliação. precisa de uma avaliação do especialista para poder melhorar a respiração como um todo. E a respiração pelo nariz é uma respiração fisiológica. Então, se você está em casa, está respirando mais pela boca do que pelo nariz, isso está errado. Precisa procurar especialista. Falando de vício, George, eu costumo dizer que o cigarro só faz bem para quem vende porque ganha dinheiro, né? Então, o paciente, trocentos tipos de problema, né? Câncer, vasculite, que vai gerar vários problemas pela vasoclusão, né? Infarto, disfunção erétil. Eu acho que abrange todas as especialidades, se for falar aqui, né? É verdade. E como você aborda aí para o paciente reconhecer a importância de parar de fumar? Graças a Deus, assim, o Brasil tem uma estatística muito boa, né, na campanha contra o cigarro, e já creio que há décadas, comparativamente ao mundo, a gente está muito bem posicionado, né, então, em termos de redução do tabagismo, é claro que tem muito a crescer ainda. Então, eu tenho visto muito os pacientes chegando com muita informação, né? Assim, que realmente o cigarro causa N problemas e geralmente eles já vêm pedindo ajuda, né? Então, tem sido interessante essa mudança de postura do paciente tabagista, né? Antigamente, quando eu comecei na Pneuma há 20 anos, era muito comum o familiar trazer para, doutor, tem algum remédio para parar de fumar? A primeira pergunta, você quer parar? Não, quero parar de fumar. Então, pronto. Então, Bem arrastado. para por aí a história, porque não tem como a gente fazer tratamento para essa dependência química, porque o tabagismo é uma dependência química, se o dependente químico não quer tratamento, não quer se ajudar. Mas tem mudado bastante. Então, a gente tem visto o paciente procurar espontaneamente, pedindo ajuda. Né? E aí, graças a Deus, tem sim como a gente ajudar, né? Tratando o tabagismo, como eu já falei, como uma dependência química, e aí a gente vai ter que abordar a questão psíquica, a questão química, que aí entra o pneumo, né? Porque a gente tem medicamentos que auxiliam, né, nesse processo, e eu acompanhei, e muito, muito comum encaminhar o psicólogo também, né? A depender do grau de dependência química. Então, a gente tem sim hoje em dia como ajudar esses pacientes. Só tem um porém, nesses últimos na verdade esse ano, não sei por que cargas d'água, inclusive eu participo de um grupo de pneumo pessoal lá da USP, do HC, né, da USP, e a gente acabou discutindo os medicamentos disponíveis para tratamento de tabagismo não está tendo mais facilidade de acesso no Brasil. Por exemplo, vareniclina, que é o conhecido Champix, né, que foi lançado em 2007 e realmente revolucionou o tratamento. Esse ano, os meus pacientes que realmente têm condições, eles estão importando, né, porque no Brasil, não sei, também o pessoal da pneumo não sabe por quê. Aí entra a questão de lobby, enfim, não sei. E até os adesivos, né, de reposição de nicotina está tendo dificuldade. Então, as armas que tínhamos, né, para tratar essa dependência, esse ano ficou um pouquinho comprometido em termos de acesso, entendeu? O pessoal tem que pegar lá fora, mas restabelecendo isso, se Deus quiser, vai restabelecer, e a gente tem como sim ajudar o paciente que quer parar de fumar através de medicamento, e claro, não é só medicamento, né? Ele tem que querer se ajudar, tem que mudar comportamento. Parar de fumar exige muita mudança de comportamento, né? Tanto que eu encaminho muito psicólogo que trabalha com terapia cognitivo comportamental, né? Vai mexer muito com o comportamento do paciente. Então, é uma somatória, é uma força-tarefa, digamos assim, né? Do médico, do psicólogo e principalmente do paciente querer aceitar esse processo. E essa chegada aí dos vapes? Né? Aqui em Aracaju tem muito, porque eu assisti no Netflix, tem um tempinho já, um documentário falando disso, né? Assim, a grande epidemia que tem nos Estados Unidos. Aqui eu acho que a gente tem um impacto menor, Nordeste até menos que Sudeste, né? A gente vê o pessoal mas a gente tem aumentado Como assim. Como é que tá essa questão aí do vape? O vape realmente, isso aí já tem... tudo muito novo, né? Desculpa a minha ignorância, mas o vape é o cigarro eletrônico, é? Isso. Tá.
Que normalmente os adolescentes ali, né, para se sentirem, né, estão naquela fase de autoafirmação, Isso, fumam escondido. Então tem muito pai aqui que pode estar vendo e que nem tem essa noção que o A filho grande pode estar maioria, na usando. verdade. A A grande grande maioria. maioria. Eu peguei um paciente mês passado, adolescente, tinha asma na infância e depois ficou tranquilo. E essa asma do nada voltou a se manifestar. Ele tem 14 anos. É um menino, 14 anos. E eu falei, "Bom, deve ter algum estímulo aí, né?" Quando a gente foi ver, eu conversando com ele, ele falou que estava fazendo uso do cigarro eletrônico e tal. E aí eu conversei, Escondido. escondido. Então, assim, o cigarro eletrônico, como eu falei, é algo muito novo, a gente não tem uma literatura realmente extensa, assim, mas a gente já, o que tem de estudo já mostra, assim, lesão pulmonar, né? Relação com Mostra, câncer? hein? Tem relação com câncer? Então, a gente não tem ainda uma margem, né, para poder fechar essa, mas com certeza vai ter, Temporal. né? Porque assim, dentro daquele barrilzinho ali, tem substâncias que a gente nem sabe o que é que tá, né? Porque a Anvisa não autoriza, não é aprovado. Então, assim, não tem estudos do que é que está sendo queimado Não ali. é aprovado Não pela é. Anvisa? Isso é Regulamentado. fato. Não tem nenhum desses cigarros eletrônicos, nenhum que Imagina. tem regulamentação pela Anvisa aqui no Brasil. Não tem. Todos esses que você vê, vem importado. Paraguai, da China, China, tal. dos Estados Unidos. Então, sabe lá o que é que eles... Ah, vai pro Brasil, aí manda o que tem, né? Você já Eles sabe. chegaram para você exatamente como uma ferramenta, né? Pra Me parar de corrijam fumar. se eu estiver Pra errado. parar de fumar. Para poder parar de fumar, porque você consegue dosar ali a quantidade de nicotina e tal. Isso. Só que no documentário, no Netflix, eles falam que a pessoa começa a se viciar tanto porque acha que é tranquilo. É porque tem Você sabores e consegue tal. sabores de blueberry, de É. menta, de etc. Você consegue até colocar mais nicotina do que no cigarro. É. Então você É, imagina o é, impacto disso a longo prazo, como não é. vai ser, né? Então, assim, o É um que. documentário muito legal até, deixo a dica aí para assistir, porque trouxe uma visão enorme, assim, sobre isso, né? E a gente que tem filhos aqui que estão crescendo, então, né, temos que A estar curto atento. prazo, o que a gente vê na prática, né, de consultório da especialidade, é exacerbação das patologias respiratórias, né? Os asmáticos aí se exacerbando pelo uso. E até lesão pulmonar aguda mesmo, né? Mais intensa, com necessidade de internação, hipoxemia. Então, assim, isso tem sido cada vez mais frequente, entendeu? Então, estamos no prefácio de um grande tratado aí que a gente vai percorrer. Então, essa questão do câncer, com certeza, lá adiante a gente vai já ver muita correlação. É um agente agressor, né? Tem vários casos, por exemplo, tem até uma cantora famosa, Solange, estou falando o nome porque Sim. ela mesma veio ela divulgar, divulgou. ficou internada, ficou com a voz péssima, então ela teve um dano tecidual, teve um dano na região da laringe, que esse trauma persistente, né, ao longo do tempo, todo mundo sabe que vai causar metaplasia, que favorece todo o processo displásico da formação do câncer, né? Então, com Seja uma certeza no futuro facilidade, isso né? vai conseguir ser melhor associado. Está muito cedo para a gente afirmar, vai causar câncer. Há uma chance de causar, ninguém sabe, é uma grande incógnita. No futuro isso vai ficar melhor esclarecido, mas é melhor não arriscar, né? E o grande questão é que esse cigarro eletrônico, socialmente, ele tende a ser melhor aceito. Hoje você vê uma pessoa que fuma, nossa, você tá com mau cheiro de cigarro, né? Aí você vai fumar, tem que se afastar e ir lá pro outro lado da rua. Hoje você chega, às vezes, até em restaurante fechado, quando você vê o cara tá ali dentro, O cheiro escondido. é agradável, né, também. Cheiro agradável. Um cheirinho bom, um cheirinho do morango e tal. Isso não vai afastar outras pessoas, não fica com cheiro na roupa, né? E isso termina sendo melhor aceito, digamos assim. E aí que cai a armadilha para os mais jovens, né? Tipo, é bonitinho, é legal, é bacana e termina caindo cai na na cilada. dependência nicotínica. Aí ele acaba sendo um dependente químico também, assim como do cigarro convencional, sem saber. E aí todo o processo eu recebo também para parar de. O pai trazendo, ó, tem como a gente fazer alguma coisa para ele parar, porque cria uma dependência química mesmo, né? E o processo de você restringir e sair dessa fica mais difícil, conforme ele vai fazendo uso, entendeu? Então, é um problema crescente. Pais, né, de adolescentes aí, adultos jovens, ficarem atentos, porque
é uma realidade que aqui na nossa cidade não parece ainda estar no Sim. nível como a gente vê em outras grandes cidades, mas fica aí o alerta, né, Sim, para sim, cuidar. sim. A gente tem um momento aqui de Jorge apelidou de sorteio das cartinhas dos nossos ouvintes. Vamos para uma pergunta, tá? Da audiência. Tive asma quando pequeno. Quando fui morar no meio do cerrado, passei a ter tosse seca. Muita tosse, quase 1 hora sem parar. Me mudei de cidade e o problema continuou. Tive que usar uma bombinha para melhorar e melhorei. Era asma, é asma, sem falta de ar, né? Assim, tosse Sim, recorrente, piorando, é asma, não é asma. Acho que a gente falou um pouquinho, né? sim, Mas sim, dá sim, para sim, sim. pontuar aí. Ele mudou de cidade e o problema continuou. Ele acabou indo para um tratamento com Uma bombinha bombinha. Com a e... bombinha É. melhorou. Então, a asma, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica da árvore brônquica, né? Então, o brônquio do asmático, ele vive inflamado, né? E essa inflamação, em seus diversos graus, provoca broncoespasmo. Provoca duas coisas, principalmente. Broncoespasmo, redução do calibre do brônquio, e produção de muco. Né? É tanto que o asmático ele tende a ser um produtor de muco, né? A tosse, numa crise de asma, por exemplo, com tosse, começa uma tosse seca, 3, 4 dias ele começa a produzir muco, né? E a asma é uma doença com vários fenótipos, com várias formas de se manifestar, né? Como eu já falei aqui, tem asmático que não tem falta de ar, mas tem tosse. Tem asmático que não experimenta crise de tosse, mas tem desconforto respiratório quando faz esforço, quando vai para academia. Tem asmático que tem aperto no peito. Tem asmático que só sente quando vai fazer exercício físico. Né? O cara não tem nada. Nada. Agora vai correr na academia, começa a sentir desconforto respiratório ou tossir. Né? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que é uma doença que pode se manifestar de diversas formas, né? Porque criou-se no imaginário popular a asma, falta de ar. Asma, você ir para emergência para tomar bombinha. Não, sim, tem esse perfil, claro, Sim. né? Mas tem um perfil que só tosse. Né? Tem a tosse recorrente, tem a tosse induzida aos esforços, né? Tem a tosse quando muda de ambiente, né? Ele começa a tossir um pouquinho e tal. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é ao caráter crônico da doença, né? Uma vez asmático, você vai ser sempre asmático. Então, eu tive asma quando pequeno, então você tem asma ainda, né? O que pode acontecer, que hoje tem sido muito debatido nos artigos, nos congressos, é entrar em remissão. Pode acontecer também, né? Ele ter manifestações na infância e lá adiante não ter mais nada. Pode acontecer? Pode. Só que tem um detalhe, tem muita asma também hiperdiagnosticada na infância como asma que não é asma, né? Porque as criancinhas pequenas, com as vias estreitas e muitas viroses, como o Daniel falou, uma virose por mês praticamente na idade, né, na faixa etária escolar, esse processo viral inflamatório pode levar a broncoespasmo, né? E ele pode apresentar sintomas recorrentes. Mas com o crescimento, amadurecimento imunológico e da anatomia da via aérea, isso aí pode desaparecer. Por isso que tem aquele jargão, você só dá diagnóstico de asma a partir dos 5 anos. Por isso, porque a gente evita diagnóstico precoce para não... Porque, assim, o diagnóstico de asma é um tapa na cara dos pais. Seu filho tem asma, aí carrega aquilo. Então a gente evita fazer isso. Então, muitos dos asmáticos na infância não eram asmáticos. Teve episódios recorrentes de manifestação de tosse, de sibilância, de falta de ar, mas que com o amadurecimento melhorou. Entendeu? Mas asma mesmo ele vai ter sempre. Agora, pode não manifestar mais. E, repetindo, as várias formas de manifestação. Não é só falta de ar. A tosse é uma delas, tosse recorrente. Essa eu não sabia, que uma vez asmático, para sempre asmático. Sim, sim. Ele pode não... Tá em remissão. Tá em remissão e tal, mas assim, é comum, por exemplo, o paciente lá para os seus... Teve lá na infância, adolescência, melhorou, aí lá para os seus 60 anos, volta a ter manifestações, né? Porque questões até emocionais e tal, entendeu? E aí quando você vai lá atrás, você vê que ele tem um histórico já. E ele reativou o processo. Daniel, eu ronco. Isso é um problema? Quando que o ronco representa um problema para a pessoa? O ronco precisa ter muito cuidado, né?
Porque o mais comum, digamos assim, é aquele ronco quando a pessoa está gripada, principalmente criança, né? Gripou, está mais congestionado, você vai respirar mais pela boca e vai roncar alguns dias ali. Isso é esperado. Se esse ronco é persistente, mesmo fora das crises de rinite, da crise de virose, do resfriado, isso é algo persistente, seja adulto ou criança, precisa ser melhor investigado. As principais causas de ronco estão relacionadas à via aérea superior, né? Por exemplo, se o nariz tem um desvio do septo, os cornetos, a carne esponjosa está grande, tem um adenoide grande, né? Se tem polipose nasal, que são aqueles pólipos nasais que obstruem toda a cavidade nasal, você pode roncar durante a noite quando dorme, por exemplo, certo? E a gente precisa ficar atento. Se o paciente está roncando e no outro dia ele amanhece com aquela dor de cabeça pela manhã, amanhece indisposto, ao longo do dia ele fica sonolento, né? Não pode ver uma cadeirinha, um silênciozinho que ele já está cochilando, né? Então essa sonolência excessiva diurna chama muita atenção, né? A mais, além dos outros fatores que eu tinha falado, e precisa ser levado em consideração na hora de complementar a investigação. Porque esse paciente que ronca e tem a suspeita da doença chamada apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, ele precisa ser investigado com exame de polissonografia, certo? Que é o exame do sono, que vai determinar se ele tem ou não o número de apneia e hipopneia ao longo da noite e fazer a classificação, se é leve, moderada ou severa. E a partir daí você consegue direcionar o tratamento. Por que eu estou dizendo isso? Na avaliação, inclusive de pacientes com desvio de septo grande, aquele paciente que tem um nariz muito ruim, muito fechado, muito estreito e ronca demais, eu preciso do exame da polissonografia para estadiar, para definir prognóstico. Porque se o paciente tem uma apneia em grau severo, uma apneia grave, eu vou operar o nariz, mas eu não vou resolver o problema da apneia dele. Por exemplo, provavelmente ele vai operar o nariz como fase de transição para o tratamento, em definitivo. Certo? Hoje em dia, o tratamento que a gente chama padrão ouro, que é o tratamento que resolve todos os tipos de apneia obstrutiva do sono, é o CPAP, que é aquele aparelhinho de pressão positiva que ele adapta uma máscara no nariz para jogar um fluxo de ar e romper a barreira de obstrução da faringe. Lembrando que o ronco ele é produzido na garganta, na faringe mesmo, a vibração, né? Ele vai vibrar ali naquela região. Se o fluxo nasal está reduzido, a chance de vibrar é maior. Se ele tem uma base de língua muito posteriorizada, muito para trás, a chance dele roncar é maior. Se ele tem o palato mole mais posterior, ele vai uma tendência de colabar é maior, ele vai roncar mais. Consequentemente, esse conjunto de alteração anatômica pode favorecer o ronco e, consequentemente, a apneia do sono, certo? Se você ronca e tem sinais de alarme, cefaleia matinal, aquela dor de cabeça pela manhã, sonolência excessiva diurna, uma sensação de cansaço e indisposição, disfunção erétil, né, que você perde o rendimento sexual, não anda disposto para suas atividades habituais, opa, peraí, você pode estar com a apneia do sono. Precisa procurar a ajuda do especialista. Lembrando que quem ajuda, né, na medicina do sono não é só otorrino. Pneumologista, tem colegas que estão habilitados para praticar a medicina do sono, neurologista, psiquiatra e o otorrino são as especialidades que dominam, que estão aptos a trabalhar com essa questão do sono e avaliar e direcionar o melhor tratamento. E para direcionar o melhor tratamento, precisa de uma boa investigação. Se a principal causa está relacionada à obstrução de via aérea superior, quem avalia bem isso? O otorrino. Será que o caso é cirúrgico? Será que não é? Vai fazer aquele exame que filma o nariz e a garganta lá por dentro, identificar os fatores da obstrução e direcionar melhor o tratamento. Perfeito. Perfeito. Jorge, tivemos aí a pandemia, né? E essa questão do uso de máscara aí, tem algumas coisas que vieram para alertar as pessoas, né, sobre bons hábitos. Como que a população você orientaria assim o uso de máscara de acordo com esses sintomas respiratórios aí que ela vem a ter? Qual o momento certo de usar? Pois é. O uso de máscara, eu atualmente, né, claro que na pandemia foi diferente, mas agora eu recomendo, principalmente os pacientes que tenham algum grau de imunocomprometimento, né, pacientes idosos, diabetes, que têm alguma patologia respiratória crônica,
eu sempre falo, ó, quando você for frequentar um ambiente hospitalar e algum outro médico, né? Ir para uma área que tenha muita gente, é interessante considerar, né? Mas assim, não é tão rotineiro. Essa recomendação. São grupos bem específicos que hoje em dia acabam recomendando, entendeu? O uso de máscara, ao contrário da pandemia que acabou Sim. sendo, né? Mas assim, meus pacientes tipo DPOC, que ele não pode pegar infecção respiratória, né? Paciente DPOC que convive com neto, e neto, virose, uma virose por mês. E a gente sabe que essas viroses podem sim atingir o adulto e aí descompensar a DPOC. Então, são situações específicas que eu recomendo, mas não é tão amplo assim, não. E, de uma certa forma, seria até interessante para o sistema imunológico, né? De repente se expor a essas Sim, viroses habituais, até para a criança que está maturando o seu sistema imunológico, para ela, né, sim. florescer e ter uma memória imunológica mais robusta, digamos assim, né? Para na fase adulta, de repente, não sofrer com pouca coisa. Sim, sim, Então, a orientação seria subgrupos específicos, sim. né, vulneráveis a... Que é mais vulneráveis, principalmente os imunocomprometidos, né? Boa, excelente. Estamos chegando aí no nosso finalzinho. É um mundo de assunto É. envolvendo essas duas especialidades, então impossível a gente abarcar todas as doenças envolvidas, mas tentamos ver o que as pessoas mais pedem ali no Instagram dos dois, e tentar trazer para vocês aí essas informações mais do dia a dia, né, essas dúvidas principais. Para a gente finalizar, queria que cada um dissesse assim, quando procurar o otorrino, quando procurar o pneumo, para que quem está nos ouvindo possa ficar muito claro essa orientação. E também dizer onde as pessoas podem encontrar vocês, nas redes sociais também. Tá bem, quer começar, Jorge? Pode ficar à vontade. E quando deve procurar o otorrino? Você vê que o otorrino ela é um mundo, né? Eu falo isso quando estou com os alunos lá na universidade. Eles, eu vou lhe falar o que é que o otorrino pode fazer antes de começar tudo. Eles tenham uma noção geral, né? E o otorrino cuida da audição. Então, se você está com dificuldade para ouvir, muitas vezes a audição começa com outras pessoas reclamando: essa televisão está alta, eu estou chamando, você não está ouvindo. Já tem mais de 60 anos, pode ser que você já esteja desenvolvendo uma presbiacusia, que é aquela perda de audição da idade, precisa procurar um otorrino para ver se não tem uma rolha de cera e saber se tem perda de audição ou não e direcionar o melhor tratamento. Paciente que tem obstrução nasal, está respirando mais pela boca do que pelo nariz, está roncando, está com uma qualidade de sono ruim, principalmente as crianças, aquele sono agitado, range os dentes, né, acorda várias vezes, o sono fragmentado, precisa de uma avaliação com otorrino. A garganta, né? Faringite de repetição, aquela garganta sempre inflamada com muita frequência, precisa da avaliação com o especialista. Uma rouquidão persistente, a gente falou hoje aqui no podcast sobre câncer, né? Câncer de laringe, 90% das vezes se apresenta com lesão na prega vocal. O principal sintoma é rouquidão. Rouquidão persistente por mais de 15 dias precisa de avaliação com o especialista, precisa da videolaringoscopia. Isso pode ajudar no diagnóstico precoce de uma lesão potencialmente cancerígena, certo? E é isso. O otorrino cuida de tudo isso, do nariz, da garganta, do ouvido, da voz. E tendo alterações nessa região, nesses sintomas, é o ideal que passe com o otorrino mesmo. E onde podem te encontrar? Olha, pode seguir meu perfil, né? Dr. Daniel Dávila. Dr. Daniel Dávila. Lá dentro, na bio, você vai encontrar o contato da minha secretária, o site e tudo mais, onde podem procurar e me achar lá. Hoje está mais fácil, né? O Instagram popularizou muito o acesso, então você já entra, já manda uma mensagem no Instagram, já recebe lá as notificações e consegue acesso à consulta com o Dr. Daniel. Perfeito. E você, Bom, e a pneumo, quando procurar um pneumo, tosse, né? Tosse é um bom e grande motivo para se procurar. Não falo de tosse aguda, tu falo tosse subaguda e crônicas, ou as tosses recorrentes, dificuldade respiratória, mudança do padrão respiratório, né? Exemplo rápido aqui, paciente foi fumante por um tempo, hoje não fuma mais, e de repente começa a ter dificuldade respiratória em situações do dia a dia que ele não sentia, né?
E vai comprar pão na padaria da esquina, começa a cansar e o ano passado não cansava. E ele tem um histórico de tabagismo ou alguma exposição pulmonar, não só o tabagismo. Então, essas situações de falta de ar, desconforto respiratório, tosse recorrente, dor torácica, infecções de repetição, são motivos interessantes para se procurar a especialidade. E para me localizar, é fácil no Instagram, né? @drgeorgiamado, e no YouTube também é o mesmo, @dr. Não, desculpa, George Amado. Eu acho que é George Amado. Tem o Vamos DR. ver, Agora pegou, hein? George Amado É Pneumologista George no Amado. YouTube já. É, Já acho. @dr George Amado. Aí me localiza e lá tem todos os acessos para a secretária, enfim. Perfeito. Mensagem final, então, inspire e expire. Calma, serenidade e procure os especialistas aí no momento de problema. Obrigada, viu, Queria pessoal? parabenizar vocês pela iniciativa. Foi um prazer estar aqui com vocês e parabéns, um projeto fantástico. Gostei muito de estar aqui, espero ser convidado novamente. Obrigado pelo Obrigada. enriquecimento. Vão ter outras oportunidades, né? Hoje a gente não teve oportunidade de aprofundar em um tema específico, foi mais uma visão geral e foi excelente aí a Nós queremos contribuição de vocês. aprofundar, mas Ok, muito obrigado pelo convite e realmente área muito abrangente, né? Não dá para a gente abordar tudo em uma hora, então outras oportunidades virão. sigam a gente no Instagram, é assim que a gente fala, o podcast. Estão saindo os primeiros episódios no Spotify e no YouTube também. Então, assista, nos prestigie, ouçam tanta informação aqui de qualidade, né? Então, a gente tenta trazer um pouquinho do consultório deles aqui disponível para vocês. Encaminhe para familiares, enfim, para que possa também aprender um pouquinho sobre essas doenças. É isso.